Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao encontro com o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, no bairro Nova Era, a segunda rua paralela à garagem São Francisco. Graças a Deus, mais uma vez reunidos, junto com você, esse momento tão precioso, tão maravilhoso, onde nós vamos estar compartilhando com a palavra de Deus, em nome de Jesus, aprendendo um pouquinho mais com a palavra do Senhor, E hoje, graças a Deus, 24 de maio de 2021. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro com o programa Encontro com a Palavra. Um programa que nós estamos numa série abordando obras da carne e frutos do Espírito Santo, tendo como base o livro de Gálatas, onde nós temos aprendido bastante coisa legal, graças a Deus por isso. Bom, deixa eu te passar como é que vai acontecer, o que vai acontecer essa semana, uma semana bem bacana. Nós tivemos um final de semana muito legal, um final de semana cheio da bênção de Deus, graças a Deus, um final de semana cheio da presença do Espírito Santo, e nós estamos vivendo o Pentecostes essa semana, a semana onde, depois das 50 dias da morte de Jesus, veio o Pentecostes, veio o batismo do Espírito Santo, e nós estamos vivendo essa semana de Pentecostes. Nada melhor do que falar dos frutos do Espírito Santo, que Deus deixou para nós, e graças a Deus, através do seu Espírito Santo, sendo derramado sobre a nossa vida. Então eu quero passar para você o que vai acontecer essa semana, Hoje, às 8 horas da noite, nós colocamos no grupo da igreja, às 8 horas da noite, nós colocamos lá o link aonde vai acontecer nossa live do presidente nacional, o presidente da nossa igreja, da Igreja do Evangelho Quadrangular, a nível nacional. Ele estará ministrando uma live a partir das 8 horas da noite. Vai ser muito bacana, pelo YouTube é fácil, todo celular tem o YouTube, todo celular já tem esse programa, já tem esse aplicativo, é muito fácil. Então você clicou lá e vai ser muito fácil você estar lá assistindo. Tenho certeza que vai ser muito abençoada essa live em nome de Jesus. Amanhã, Escola de Sabedoria, quarta-feira, amanhã Escola de Sabedoria 7h30. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, o 7º elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. E na quarta-feira à noite, o projeto Débora, Mães de Joelhos e Filhos de Pé. Nada tem o poder de deter a oração de uma mãe. Nada tem o poder de deter a oração de uma mãe. Então tenho certeza que vai ser muito bacana, muito legal. E na quarta-feira, às 7h30 da noite, nós distribuímos uma cartilha. Nessa cartilha a gente tem algumas informações bacanas. Se você não tem essa cartilha, nós vamos te dar essa cartilha, na quarta-feira, para você estar ali tendo uma dinâmica, como está orando e tudo mais. Vai ser muito bacana, muito legal. Na sexta-feira, nosso culto. Sábado vai ser bem legal. Sábado nós temos um culto de casais, os vilões do relacionamento. Vai ser muito bacana. Muito bacana. Nós não falamos os vilões do casamento, não. É os vilões do relacionamento. Tanto esposo e esposa, quanto pai e filhos, amigos e amigos, Então vai abordar muitos relacionamentos que nós vamos desenvolvendo no percorrer da nossa vida. Amigos, parentes, familiares. Não tem só abordagem da família, não, mas vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana. Os vilões do relacionamento. Vai ser muito legal. Foi um staff que Deus assim trouxe, E foi muito bacana, Algo bacana. E a gente vai compartilhar com você. Vai ser um culto bem dinâmico, bem legal. Vamos falar um culto, Vamos fazer um encontro. Vai ser um encontro bem bacana, bem legal. Em nome de Jesus. Vai ser muito divertido, Esse tempo que nós vamos passar juntos. Vamos falar desses relacionamentos, desses tipos de relacionamento, usando a figura do filme do Batman, que aparece no decorrer dessa série de filmes, algumas pessoas, alguns personagens muito interessantes. Já soltei aí
A irmã Vanessa fez o vídeo, né? Muito criativo. Eu já soltei nas redes sociais para você ter uma ideia daquilo que nós vamos tratar no sábado. E principalmente vamos estar orando, buscando o poder de Deus para poder nos ajudar a vencer essas situações que aparecem no decorrer ou podem aparecer no decorrer dos relacionamentos, independente de quais sejam esses relacionamentos. E esses vilões, eles podem, e com certeza podem não, eles atrapalham todo o relacionamento. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal no nome de Jesus. Agora preste muito bem atenção. Gostaria de ganhar a sua atenção e você divulgar isso para nós ajudarmos outras pessoas no nome de Jesus. Preste muita atenção. Nós vamos no dia 2 de junho, nós vamos lançar uma atividade, um programa que se chama A Oração das Causas Impossíveis. Vai acontecer à meia-noite de quarta-feira. À meia-noite de quarta-feira, via Facebook, a oração das causas impossíveis. Vai ser muito bacana. Meia-noite a partir do dia 2, a partir do dia 2 de junho, à meia-noite, nós vamos estar tratando deste assunto, trazendo esta programação. A programação que nós vamos fazer a oração das causas impossíveis, a partir do dia 2 de junho, à meia-noite. Então, nós temos segunda, quarta e sexta, meio-dia, o programa Encontro com a Palavra. Quarta-feira, meia-noite, nós temos esse encontro. Quero me encontrar contigo, né? À meia-noite, nesse programa, para estarmos orando pelas causas impossíveis, em nome de Jesus. Já está tudo, não já está tudo, né? Vamos estar preparando, vai ser algo muito bacana, muito bacana. Vai ser muito bacana em nome de Jesus. E no dia 4 de junho, sexta-feira, a gente vai fazer a divulgação. Na sexta-feira, nós vamos começar uma campanha, a campanha de oração, de cura, de livramento, de vida, uma campanha chamada o Vale de Ossos Secos. Deus me trouxe na sexta-feira, compartilhando com o pastor, amigo meu, falamos sobre esse Vale de Ossos Secos, e na sexta-feira, no sábado à noite, depois do nosso encontro de homens regional, nós fomos ao texto, fomos ler, fomos buscar no texto uma palavra de Deus, e foi muito bacana, muito bacana. Compartilhamos com a igreja pela manhã, nas 3 reuniões, às 8 da manhã, às 9h30 da manhã e às 6h30 da tarde, por causa desses protocolos de segurança e de saúde. Mas foi muito precioso, muito precioso, muito precioso. Nós falamos sobre o não estar nesse vale de ossos secos e o que acontece quando eu estou nesse processo, nesse vale de ossos secos. Foi muito bacana. E isso trouxe, estávamos orando domingo de manhã, falando com o Espírito Santo, e ele nos trouxe essa campanha, anunciando ao nosso coração de que vamos orar por essas pessoas que estão mortas espiritualmente, estão nesse vale de ossos secos, estão ali neste vale, não julgando nem nada, mas para ajudar as pessoas. Eu tenho certeza que vai ser algo muito precioso, algo muito de Deus. Eu quero crer nisso,
porque a gente precisamos a todo instante, sempre precisamos, todo instante, de nós estarmos, né, sendo regados pela palavra, sendo abastecidos pela palavra, sendo bebendo da palavra, né, como água que nós precisamos. Todo ser vivo precisa da água, todo ser vivo, seja ele planta, animal ou ser humano, tudo que tem vida, tudo que fala de vida, ela precisa da água, e vai ser algo muito, muito bacana no nome de Jesus. E olha só o que nós vamos fazer. Nessas 7 sextas-feiras, nós vamos servir a ceia do fortalecimento. Durante 7 sextas-feiras, nós vamos servir a ceia do fortalecimento, pedindo a Deus para nos fortalecer. Não é a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma outra estrutura, uma outra dinâmica, um outro ensino, um outro foco, um outro aprendizado. Mas nessas sextas-feiras, nós vamos ministrar a ceia do fortalecimento dentro da campanha Vale dos Ossos Secos. Vai ser muito bacana, mas muito bacana mesmo. E como no versículo 10 havia um exército extremamente grande, e quando se fala de exército, nós destacamos 3 coisas: posição, poder e autoridade. Esse exército, essas 3 figuras, estão dentro de cada um de nós, de cada uma pessoa: autoridade, posição e poder. Só que às vezes, por causa das circunstâncias do mundo, por causa das dinâmicas da vida, por causa das circunstâncias da vida, às vezes nós podemos perder o poder, a autoridade e a posição. Podemos perder isso. Foi o que aconteceu com essa visão que Deus havia dado a Ezequiel. Ezequiel, ele percorre aquele vale, o Espírito Santo leva ele àquele vale, ele olha o que está ali dentro, ele vê aquilo que está ali, e Deus fala que existia ali dentro, existia naquele vale, naquela visão, um grande exército, um exército extremamente grande. A palavra que a gente usou na Nova Versão Internacional diz, aliás, na King James, é extremamente grande. Então, existe algo muito grande dentro de nós, deixado por Deus, seja a nível de família, espiritual, financeiro, enfim, e nós vamos orar para que esse algo grande, extremamente grande, que é autoridade, poder e posição, venha estar de volta em nós outra vez, como aquele exército que surge do meio daquele vale de ossos secos. É onde Deus está. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Olha que coisa linda. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Mesmo que a situação esteja assim, como um vale de ossos secos, Deus tem o poder de trazer, de dar, né, vida outra vez, isso para a glória e louvor do nome dele. Graças a Deus, aleluia. Amém, meu amado de Deus? Então vai ser algo muito precioso, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, olha quanta coisa bacana. Estamos encerrando o mês de maio de uma forma bem bacana, bem motivada, bem ativa, e vamos começar o mês de junho, nossa, numa pegada bem legal no nome de Jesus, tá bom? Vai ser muito bacana, vai ser muito bacana. E se prepara, desculpe eu estar adiantando assim, se prepara. Olha, você que é pastor, está me ouvindo, ou você membro, ou você líder de departamento de ensino, de escola dominical e de crianças e juniores, em julho, um curso nas terças-feiras de julho e nas quintas-feiras de julho. O curso de terça-feira vai ser capacitação ministerial para pastores e obreiros, e na quinta-feira vai ser o trabalho de, olha só que coisa bacana, o trabalho de professores inesquecível. É um trabalho bem bacana, com entrega de certificado, vai ser muito legal, um curso nos capacitando a dar boas aulas para a glória de Deus. Em agosto, a nossa Escola de Sabedoria volta
presencial, Departamento Bíblico Quadrangular de Ensino. Nas 3 salas, adultos, jovens, vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana. Se prepare para que Deus venha vocês participar. E é tempo de crescer, é tempo de medo, mas é tempo de romper. É tempo de insegurança, mas é tempo de crescer, de buscar a Deus. Não se esqueça o que está no livro de livro de Apocalipse, me desculpe. Livro de Apocalipse, capítulo 21. O pecador vai pecar mais ainda, mas o santo vai se santificar mais ainda. Nos santificamos com o aprendizado e a leitura da Bíblia Sagrada. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Sempre foi tempo, e muito mais agora que está aproximando, nós temos que estar mais apegados às coisas de Deus. E tenho certeza que vai ser muita bênção. Olha, eu queria, né? Opa, já está passando o horário, nosso Deus. Olha, 12h20 já. Eu queria muito você analisasse tudo isso. Eu gostaria muito que você fizesse uma análise de tudo aquilo, de todas essas propostas que nós apresentamos para vocês. Todas essas propostas que nós apresentamos. Preste muito bem atenção. Quantas oportunidades. Nós, graças a Deus, temos me perdoe o que eu vou dizer, mas eu vou ser muito honesto e sincero. Temos um ministério extremamente ativo. Temos um ministério extremamente ativo. Extremamente ativo. Muito ativo. Criamos oportunidades, né, para que as coisas aconteçam. Criamos oportunidades para as coisas acontecerem, para as coisas serem dinâmicas e sempre para que você, sua família, seus amigos, seus parentes tenham uma oportunidade de crescer na presença de Deus, de serem tocados, serem visitados pela presença do Espírito Santo. Aí você veja e olha que nós estamos enfrentando muitas dificuldades. As pessoas estão com medo, estão inseguras, estão preocupadas. Lógico que a gente tem que estar preocupado, tem que gerar por segurança, mas olha a oportunidade que nós criamos para que Deus venha abençoar você. Olha só essa semana. 8h da noite, amanhã 7h30 da noite, quarta às 3h da tarde e às 7h30 da noite. Quinta-feira são as visitas, é só você solicitar uma visita, um culto na sua casa. Olha só você solicitar. Graças a Deus, o ministério vai de bom grado e entusiasmo para fazer isso. Sexta-feira à noite, um culto abençoado. Sábado, um culto de casais. E quando não há culto de casais, há uma grande atividade dos jovens. E louvado seja Deus por isso. Domingo nós temos 3 reuniões. Fora o que nós temos na segunda, na quarta, na sexta, meio-dia. E agora, quarta-feira à noite. Talvez você pergunte assim, como é que o Fernando aguenta? Não sei. É porque estamos para servir. E graças a Deus, pela equipe que nós temos, de obreiros, de pastores, que nos ajudam a servir, que estão do nosso lado, que entendem essa servidão. Como nós aprendemos no livro de Filipenses, quando nós falamos dos cristãos e das qualidades dos cristãos, nós encontramos um grande exemplo da igreja de Filipos, uma igreja servidora, que apesar de ter dificuldades com dinheiro, com tudo, ela servia mais do que as outras igrejas. Paulo ele vê isso, Paulo ele percebe, Paulo notifica isso. Estão servindo
da mesma forma desde quando começaram, quando encontraram com Jesus Cristo. É interessante que as pessoas encontram com Jesus, é uma coisa fantástica. Mas será que eu estou na mesma intensidade de quando eu o conheci? Será que eu estou na mesma pegada de quando eu o conheci? Na mesma vontade de quando eu conheci? Talvez a pessoa fale assim, mas não, tudo bem, não é só a igreja, mas quantas visitas, quantos montes, quantas vigílias, quantas leituras, quantas ligações, quantos participaram online? Não pode igreja, então, quanto participar online? O quanto dar apoio ao trabalho da igreja, que tem a função de pregar o evangelho. Então, há um campo muito grande para se pensar. E ao se pensar, a gente vai perceber, opa, tem alguma coisa estranha. Por isso que nós vamos estar na sexta-feira na campanha, né? Vale de Ossos Secos, com a ceia do fortalecimento. Vamos buscar a Deus. Maravilha. Amém? Bom, essa semana eu tenho uma boa notícia para você, né? Não sei, igual eu falo, eu sou muito motivado. Eu não preciso, me perdoe a minha colocação, mas eu falo isso para te motivar. Eu não preciso nada em troca. Eu não preciso me oferecer as coisas, faz isso que você vai ter isso, não. Eu gosto, a obra de Deus, bem da verdade, as coisas do Senhor e a presença do Senhor é que nos faz fazer isso. O ver as pessoas serem abençoadas, serem abençoadas. É muito, muito bom a gente ver as pessoas alcançarem essas coisas. A gente faz não para ter uma rotina, né, dinâmica, não. É para criar momentos em que as pessoas possam ser abençoadas, né? Vamos lá. Olha, são 12h26. Deixa eu acabar aqui, porque essa semana, a gente, se Deus quiser, lamento quarta-feira eu estou recebendo, nós vamos estar recebendo na igreja quarta-feira o nosso deputado estadual, pastor Leandro Genário e sua equipe. E nós vamos dar uma rodada na região, na 5ª região, para conhecermos, ele quer conhecer a equipe, ele e a equipe, querem conhecer algumas igrejas da região. Então nós fizemos um levantamento, e nós vamos estar em algumas igrejas para ele conhecer a região, a igreja. Então, quarta-feira, infelizmente, eu vou estar com o deputado estadual, o pastor Leandro Genário, nosso pastor, o nosso deputado estadual, junto com o nosso deputado federal, o pastor Stefano Aguiar, que assumiu a pasta dos direitos humanos. Olha que coisa bacana, né? Assumiu a pasta e a gente louva a Deus por essa oportunidade, porque é um homem de princípios bíblicos que com certeza vai auxiliar muito as famílias e tudo mais. Enfim, então quarta-feira não vou estar meio-dia, mas nós vamos estar junto com o deputado fazendo essas visitas, né, em nome de Jesus. Mas à noite nós estamos juntos, se Deus quiser. Bom, Paulo, ele comenta em Gálatas, voltando para cá, para nós encerrarmos e entendermos o porquê que ele trabalha os frutos do Espírito, né? E a obra da carne, os frutos do Espírito, no capítulo 5 de Gálatas. Ele está preparando o ambiente, e ele prepara um ambiente, e o Espírito Santo prepara esse ambiente, essas cartas, esses escritos dele, para apresentar aquilo que vai fazer com que haja diferença entre o cristão que anda no Espírito e o cristão que ainda é dominado pelas obras da carne. Isso, olha, as obras da carne que Paulo está tratando não é para o ímpio, mas para uma igreja. Ele não fala das obras da carne, os frutos do Espírito, não fala para o ímpio, ele fala para a igreja. Ele fala daqueles que precisam andar no Espírito e fala daqueles que ainda estão tendo a carne como um fator de dominando a vida das pessoas. No capítulo 4 de Gálatas, versículo 1 ao 11, diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada o difere de um escravo,
embora seja um dono de tudo. Só para recapitular o que nós falamos sexta-feira e para começarmos a ministrar o que nós vamos falar nessa semana sobre começar dentro da obra da carne, vai ser muito bacana. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado do seu pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou à plenitude do tempo, à idade adulta, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, aos seus corações, o que clama Abba Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Fala de religião, fala de cultuar outros deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como que estão agora voltando àqueles mesmos princípios elementares e fracos e sem poder. Querem ser escravizados por eles outra vez? Olha, talvez a gente não esteja debaixo de um ídolo, mas estamos sobre um princípio de escravidão de um ídolo. Não é a imagem, mas é o princípio. Olha, eu não adoro mais a imagem, eu não tenho mais aqui esse ritual, mas o princípio pode estar dentro da gente. Quer ver um princípio que a gente, para entender legal? O povo sai do Egito para a Nova Canaã, e em um momento daquela trajetória eles começam a falar sobre o alho e a cebola do Egito. Então, o princípio do alimento, o princípio de estar se alimentando, ele é apresentado. Então, esse princípio. Então, a gente às vezes não está debaixo de um ídolo, debaixo de um ritual religioso, mas algum princípio ainda está nos dominando. Vocês estão observando dias, meses, ocasiões específicas, anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. O império, então, quando ele fala desse legalismo, o legalismo, ele quer dizer o império, o imperar da lei, amor à fidelidade e à legalidade, ou seja, é uma atitude que consiste em considerar as exigências do direito positivo sem levar em conta o direito natural. Então, mostra ali que quando ele fala desses judaizantes, trazendo eles de volta a esses ritos, e esses judaizantes, muitos deles não eram judeus, apenas praticantes do ritual, ele começa a contestar. Para ilustrar a imaturidade espiritual daqueles que viviam sob a lei de Moisés, né? E Paulo lembrou aos Gálatas acerca das características do herdeiro quando criança. Então ele traz à memória aos Gálatas essa ilustração. Agora vocês são conhecidos de Deus. Então, embora por ter direito de nascença, ele possuía a inteira propriedade, era mantido em submissão e não podia tomar decisões, até que esse herdeiro se tornasse adulto. Foi o que aconteceu. Ao aceitarmos a Jesus, a nossa vida ela se torna uma vida livre da lei, porque entendemos que nós não cumpriremos a lei 100%, por isso que Jesus cumpriu. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ele toma o nosso lugar. Era assim até que ele veio de idade se tornasse um adulto, ou seja, nós crescemos em Cristo. Nós não somos mais uma criança. Somos em Cristo agora um adulto, ou temos como criança que precisamos estar nos alimentando, enfim, mas em Cristo ele nos tornou um adulto. Antes da conversão, os Gálatas, assim como todos nós, servíamos a falsos deuses, tais como vou ler aqui para você, os deuses Hermes, Zeus,
Apolo, né, Afrodite, essas coisas todas, porque havia uma cultura grego-romana, né, a religião grego-romana era uma religião que tinha a Roma, que estava imperando naquele momento como império dominador, como nação dominadora, ela tinha adotado, tinha trago do Império Grego esses deuses, como Zeus, como Hermes, que é o deus do saber, da palavra. Então, o Zeus, o deus que é para o grego Deus Todo-Poderoso, né? Enfim, Afrodite, que é a deusa da beleza, Apolo, que é o deus da guerra, enfim. A cultura romana traz um pouco dessa divindade. Por isso que quando você vai estudar alguma coisa, vai entender, vai ouvir a religião grego-romana, que é alguma coisa extraída do grego, é adotada para os romanos. Então, no livro de Atos, no capítulo 4, Paulo ele vê esse início, ele mostra que nós não vivemos mais sob o domínio desses deuses. Olha o que diz o texto sagrado. Em Atos capítulo 14, versículo 11 em diante, até do 8 ao 13, vamos do 8 ao 13 que fica melhor para nós entendermos. Em Listra havia um homem paralítico dos pés aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, os deuses desceram, os deuses desceram até nós em forma humana. Barnabé chamavam de Zeus e Apolo de Hermes, porque era ele que trazia a palavra. E o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois, coroas de flores e a porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer como sacrifício, por causa de Paulo e Barnabé. Então Paulo traz a memória de que antes de como criança era assim, mas agora não é mais. Mas quando conheceram a Deus, ou foram conhecidos por Deus, foram libertos da cegueira espiritual. No entanto, eles estavam retrocedendo e voltando ao legalismo. Isso deixou Paulo muito pasmo e muito consternado. Poxa, enquanto Paulo falava a verdade, o Paulo diz a seguinte, em Gálatas 4,16: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Por causa da atitude deles, parece que Paulo, nesse momento de estar descontente, ele fala assim: me tornei inimigo de vocês por apresentar a verdade. Vocês estão voltando atrás, ao legalismo. E aí ele usa uma ilustração muito bacana para mostrar em que situação nós estamos. Aos Gálatas e nós, a situação da graça, na situação da fé, quando ele fala da filho de Agar e filho de Sara. Ele usa essas duas mulheres nascidas de Abraão, tiveram um relacionamento com Abraão, a Sara e Agar. Primeiro Agar deu filho, mas Agar era escrava. Então todo filho que Agar ia gerar seria escravo. Entende isso? A geração de Sara é a geração dos livres, dos libertos, dos livres pela graça. Olha que coisa legal. Descendentes de Abraão pela fé. Os filhos de Agar são filhos que foram gerados como escravos. A descendência de Agar era uma descendência escrava. O filho seria escravo, o neto seria escravo, o bisneto e assim sucessivamente. Então, ele mostra através de Sara e de Agar a nossa posição. Sara fala da lei, aliás, Agar fala da lei, Sara fala da fé e da graça.
Deus mostra que nós não nascemos, a vontade de Deus e o desejo de Deus mostra para nós que nós não nascemos, não viemos de Agar, que é a lei, que é o Monte Sinai, que é a lei mosaica, os 10 mandamentos, que nós não conseguimos cumprir, infelizmente, mas mostra que nós nascemos da graça que veio a Sara, que era a vontade de Deus. Então, no capítulo 4, do versículo 18 ao 31, para nós deixarmos encerrados, né? Você depois lê a Gálatas 4, do 18 ao 31, vai falar dessa alegoria, dessa figura de linguagem que ele usa, essas duas mulheres. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões, ele era velho e a Sara também já era uma senhora de idade, que com certeza não poderia ter um filho, porque há uma transformação muito grande no corpo da mulher para ela ter um filho. Então Sara já era bem de idade, como que ela teria um filho? Então o que eles concordam, Sara oferece a escrava dela, Agar, para que Abraão tivesse um relacionamento sexual e ali pudesse ter um filho, que deu o nome de Ismael. Mas essa não era a vontade de Deus. Não era a vontade que Abraão, o pai da fé, o pai de multidões, tivesse um filho com a escrava. Não era desmerecendo a figura de Agar, nem nada disso, por favor, entenda bem. Mas Deus queria que viesse por Sara. A promessa seria de Sara, que ela que daria esse fruto, que ela que daria essa criança. Então, Paulo usa com os Gálatas essa ilustração. Vocês querem ser escravos de volta? Vocês querem se apegarem e se prender aos rudimentos da lei outra vez? Ou vocês foram chamados para viver pela graça, não desmerecendo a responsabilidade do cumprir aquilo que é correto, por isso que ele já prepara um ambiente para poder falar das obras da carne e frutos do Espírito. E ele fala que nós nascemos de Sara. Ele fala que nós nascemos na graça. Deus nos alcançou pela graça. Fomos justificados pela fé, que é a vontade de Deus em Abraão e Sara. Então ele usa essas figuras para poder mostrar que Deus nos chamou e nos alcançou pela graça. Poder capacitador, favor não merecido. Por isso que quando ele encerra o capítulo 4, dando essa figura de interpretação, ele nos prepara para nos colocar dentro do capítulo 5 e ali tratar da obra da carne e os frutos do Espírito. Mostrando o que acontece eu viver na lei. O que acontece eu viver na graça. Ou melhor dizendo, o que acontece eu tentando viver na lei. E o que acontece eu vivendo na graça. Olha essas expressões. O que acontece eu tentando viver na lei. E o que acontece eu vivendo na graça. E ele fecha esse capítulo 4, preparando para o capítulo 5 e mostrando o que vai nos ajudar a viver na graça e o problema de tentar viver na lei. Vai ser muito legal. Então, nós encerramos, né, essa parte mostrando essas duas mulheres que aparecem como ilustração, e ele, profundamente inspirado, apresenta essa ilustração para concluir a defesa teológica da justificação pela fé. Né? Então tinha que ser pela fé. Não, olha, vai ter com a minha escrava e ali vai acontecer um filho, e aconteceu mesmo. Abraão teve Ismael, teve Isaque e teve outros filhos. Depois da morte de Sara, Abraão teve outras mulheres, né? Outras pessoas, né, como relacionamento. Então, por isso que aos filhos Abraão deu presentes, mas a Isaque lhe deu herança, porque essa era a vontade de Abraão, a vontade de Deus. Sara não pode, mas ela vai ser alcançada pela fé. Ela terá um filho pela fé, porque ela já é velha, já o seu organismo, como que produz leite, como que produz líquido, o líquido da sua bolsa, como é que vai acontecer tudo, suas trompas, seu útero
Como que isso vai acontecer? Fé. Por isso que nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pela graça fomos alcançados. Então isso deixa muito claro. Paulo usa isso daqui de uma forma sensacional. Realmente o Espírito Santo de Deus traz à tona a história de Paulo e de Agar, aliás, a história de Agar e a história de Sara, para mostrar que a Agar não foi pela fé. Não. Vai lá, Abraão, e tenha um filho com ela. Não. Isso foi a lei, né? É a vontade da lei. Ou seja, Deus falou que você seria pai de uma grande multidão, então vai lá. É lei. Você vai ser com ela. Não. Deus queria que tudo tivesse. Opa, que legal. Vamos voltar para cá? Deus queria que tudo tivesse um procedimento pela fé. Ele é pai de multidão, mas o filho vai vir por você, Sara, que é impossível ter um filho, mas a Deus tudo é possível. Então do teu ventre vai sair um filho. Isso é fé. Quando não tinha circunstâncias nenhuma, Deus trouxe um filho no ventre da Sara. Aí sim, por isso que ele usa de uma forma muito preciosa essas duas mulheres, para mostrar que uma veio da lei e uma veio pela graça, pela fé. Por que graça? O meu poder vai te capacitar, Sara. A minha graça vai te visitar, Sara. E você terá um filho. Aí sim conclui-se o que eu prometi. Pai de uma grande multidão. Mas tinha que ser tudo pela fé. Tudo pela fé. E não pela lei. Tudo pela graça. E não pela lei. Tudo pelo poder de Deus. E não pelo poder da lei. Espero que você tenha compreendido. Depois você entra no capítulo 5, porque aí nós vamos ver o que é viver no Espírito e o que é tentar viver na lei. O que é viver na graça e o que é tentar viver na lei. Amém, meu amado? Glória a Deus, aleluia. Meio-dia e 45, já estamos 45 minutos juntos. E é um prazer, sempre é um prazer estar com você. Vamos orar, vamos colocar esse dia nas mãos do Senhor, colocar esse tempo nas mãos do Senhor, pedindo a Deus que venha nos dar uma segunda-feira abençoada e uma semana de vitória no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por tudo que nós temos lido e por tudo aquilo que temos procurado entender da Tua palavra. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, porque a Tua palavra sempre nos esclarecerá em meio às dúvidas, em meio às confusões e em meio a tantas palavras que são ditas no dia de hoje. Queremos que o Senhor, Pai Santo, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender que fomos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fomos salvos, ó Deus, não por obras, meu Deus, mas fomos salvos pela fé. Não somos filhos de Agar, mas somos filhos de Sara. O nascimento de Isaac que veio de uma forma, ó Deus, sobrenatural pela fé. Por isso que ela está lá no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, por ter tido um filho em idade avançada. Pai Santo, nos ajude a viver na graça, porque na graça também tem as responsabilidades. A graça nos traz também a consciência de obrigações que temos que ter diante de Ti, ó Deus, não para alcançar a salvação, mas por causa do amor que o Senhor, meu Deus, nos alcançou. Em nome de Jesus, quero colocar, meu Deus, essa família, esta casa, este lar, diante do Seu altar. E pedir, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha dar um dia abençoado para o Teu Filho. Venha, meu Deus, dar para o Teu Filho, ó Deus Todo-Poderoso, um dia maravilhoso e uma semana de vitória. Que ele possa estar envolvido nessas programações, Pai, que nós anunciamos. Que ele possa estar, meu Deus, motivado nessas programações e chamar a outros também a estar compartilhando e participando para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, e venha suprir as nossas necessidades através de Jesus Cristo.
o nosso Senhor, a fonte de águas vivas. Venha, meu Pai, sobre cada um dos teus filhos, e abençoe de uma forma sobrenatural. Nós te pedimos em nome de Jesus. E no nome de Jesus nós te agradecemos. Para louvor e glória do teu nome. Amém. Amém. E amém, Jesus. Amém, amado de Deus. Maravilha. Olha, quero desejar a você uma segunda-feira maravilhosa, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amanhã, terça-feira, hoje, 8 horas, uma live com o presidente Mário de Oliveira, pastor Mário de Oliveira, presidente da igreja, às 8 horas. O link está lá na página da Escola de Sabedoria da igreja. Você pode acessar, vai ser pelo YouTube, vai ser fácil. Amanhã, 7h30, Escola de Sabedoria. Quarta-feira, 3 horas, A Poder no Sangue de Jesus. E quarta-feira à noite, Projeto Débora, vai ser também bem bacana. Terça e quinta-feira são as nossas visitas. Sexta-feira, o nosso culto. Sábado, encontro de casais. Domingo de manhã, à tarde e à noite, nossos cultos. E essa é a programação da semana, vai ser muito bacana, graças a Deus, em nome de Jesus, tá bom? E em junho vai começar programações abençoadas para a glória do Senhor. A você um grande abraço, Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus.